Então, vamos começar lendo Gênesis 28, verso 10 ao 15. Lembrando que eu estou deixando aí na descrição, né, alguns links de alguns programas que você pode analisar depois, baixar, e você vai poder estudar o hebraico e o grego, se você estiver estudando pelo YouTube. Ok? Então você olha lá, porque vai ser importante para que você possa compreender alguns pontinhos que eu vou botar aqui depois. Então, vamos começar, né? Gênesis 28, 10 a 15. E vai falar assim: E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Lembrando que aqui o contexto era de que Jacó ele estava escapando do seu irmão que queria matar ele, por causa da questão da primogenitura, e também que ele tomou sobre si a bênção que Esaú ia receber, mas Jacó recebeu essa bênção, né? Você conhece a história, então depois você olha lá o contexto. E aí, então ele sonhou e viu uma escada, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Se você olhar no livro de João, 1 João 51, 52, se eu não me engano, João 51, 52, você vai ver que essa escada é Cristo. Cristo fala, né, para os discípulos que eles viriam coisas superiores, que os anjos de Deus entrariam e sairiam por ele. Então essa escada é Cristo. Então ele estava vendo Cristo aqui figurativamente. E depois vai falar: perto dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. E a terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. Olha só que interessante, Deus está fazendo uma promessa de dar essa terra. Mas existe um porém, porque Jacó, nem Isaque, nem Abraão, eles receberam a terra em vida. E Deus fez essa mesma promessa a todos eles. Porém, todos eles não receberam, né? E o escritor de Hebreus, ele entendeu isso e nos dá luz sobre isso. Vamos ler? Fala assim, Hebreus 11, 12 a 13. Por isso também de falando dos patriarcas, aliás, de amortecido, falando especificamente de Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável quanto a areia que está na praia do mar. Então você vê aqui que a descendência já foi multiplicada, como a gente vai ver daqui um pouquinho. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Que promessa? A promessa de receber a terra. Nenhum deles recebeu a promessa, nenhum deles herdou a terra. Por quê? Porque quando Deus falava em dar a terra, ele tinha em mente a ressurreição. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando-os que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, quando Deus fala em dar a terra, ele tem em mente o futuro, porque eles vão receber a terra na ressurreição. Porque se eles não receberem vida, é porque Deus está falando da ressurreição, né? Então você tem que ter em mente isso daqui, para conseguir compreender o que estava sendo falado. E a ti e a tua descendência, veja, a descendência também. Só que eles não receberam essa descendência ainda, que é Cristo. Mas Cristo vai passar pelas 12 tribos, né? E no seu corpo vai estar a igreja, como a gente viu no vídeo passado. E aí vai falar. Só que antes que isso aconteça, dele receber a terra, existem algumas coisas que vão acontecer antes. Primeiro, a tua descendência será como o pó da terra, ou seja, ela vai se multiplicar de forma tão grande, né, que ela vai ser como o pó da terra, como a gente viu no livro de Hebreus lá, né, que da posteridade saiu uma descendência tão grande quanto o pó da terra. Ela estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Então, primeiro ela se estende, na verdade, primeiro ela se multiplica, depois ela se estende, né, para o norte, para o sul e para os outros cantos da terra, e depois a tua descendência, né, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então você vê que tem tempo, né, tem processos. Primeiro ele vai estender, depois ele vai multiplicar, e só depois que vai ser abençoado. E olha o que vai falar no verso seguinte: Eis que estou contigo
e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir o que hei te referido. Então, quando Deus fala que te farei voltar, Deus está botando em mente o quê? Quando ele vai dar a terra, porque ele está falando profeticamente aqui. Ele não está falando do tempo que Jacó vai voltar da casa de Labão, mas sim de quando ele vai ressuscitar. Então, quando eu te farei voltar aqui, é o mesmo que eu te darei a terra. Ou seja, Jacó vai voltar à terra para herdar ela. É isso que Deus tem em mente aqui. E não necessariamente quando ele está voltando da casa de Labão. E se você olhar o contexto também, você está vendo que Deus vai dar uma descendência para ele. E é sobre isso que a gente vai ver agora. Notando que, aqui quando fala de a tua descendência, você vê que no hebraico é a palavra zerá. Já já a gente vai ver o porquê que eu estou colocando isso daqui. Importante que você saiba disso daqui, ok? Então você vê que o contexto está falando de dar a terra e da descendência, ok? Marca isso aí na sua mente que a gente vai usar daqui um pouquinho. Então agora a gente vai ler sobre o dízimo de Jacó. A gente viu que Jacó ele botou uma pedra por travesseiro, né? Você sabe disso. E depois ele vai despertar e vai falar assim: despertando Jacó de seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível este lugar, é a casa de Deus. Todos nós sabemos que a casa de Deus é a igreja, né? Então isso está bem explícito no Novo Testamento. E a porta dos céus, quem é a porta? A porta é Cristo. Tendo levantado-se Jacó, cedo de madrugada tomou a pedra, olha essa pedra aqui, Cristo é a pedra, que havia posto por travesseiro e ergueu por coluna, sobre cujo topo entonizou azeite. Se você olhar no Antigo Testamento, né, os profetas, os reis, né, eles, para se tornarem reis ou profetas, eles deveriam receber azeite na sua cabeça, isso como uma figura da unção, né? Eles eram chamados de ungido. A palavra Messias no hebraico, do qual vai originar a palavra Cristo no grego, quer dizer ungido. Então essa pedra era uma pedra que foi ungida, já mostrando Cristo, que é a pedra, né, sendo erguido por coluna e sendo ungido. Então você está vendo que essa pedra representa Cristo, o Messias. Tudo aqui está apontando para Cristo, ok? E depois vai dizer o seguinte: e ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Então também está falando da igreja. E vai continuar. Fiz também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Olha só, presta atenção nesse verso aqui. E a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Então aqui você vê que o contexto é todo profético. Deus, ele mostrou em sonho as coisas que haviam de vir. Quando Deus fala para Jacó de dar a terra, ele tem em mente as coisas que haviam de vir, testemunhando do que Deus ia fazer no futuro. E quando Jacó ergue aquela pedra e unge, ele está mostrando num ato profético o Messias sendo ungido. E ele como coluna e fundamento, edificando a igreja sobre si. E está no seu corpo. Então, quando ele fala a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, ele tem em mente as coisas futuras. Por quê? Porque uma simples pedra que estava no chão, ela não pode edificar a casa de Deus. Porque homem nenhum pode edificar a casa de Deus, como diz a palavra, né? Que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Então isso aqui é um ato profético quando ele ergue aquela coluna, mostrando que o Messias, que é a pedra ungida, seria a coluna dessa casa. E depois ele vai dizer: e tudo quanto me concederes, certamente darei o dízimo. Então, como eu mostrei para você, esse contexto está falando profeticamente.
E quando ele fala do dízimo, ele está falando profeticamente também, né? E esse dízimo que ele está falando que vai dar, de tudo que ele dá, ele está falando da descendência, porque Deus vai dar uma descendência a ele. É isso que ele tem em mente. Então ele vai dar o dízimo dessa descendência. Só que você não vê na escritura ele dando o dízimo. A escritura não relata. E se a escritura não relata, você não pode afirmar nada, né? Então, quando ele fala em dar o dízimo, ele vai dar no futuro. E você vai ver que esse dízimo vai ser entregue na ressurreição. Ele não foi entregue ainda porque ele vai ser entregue. Então, Deus, explicitamente ele não fala desse dízimo. Mas implicitamente ele começa a mostrar em alguns pontos. E você vai ter que somar esses pontos para conseguir enxergar o dízimo. Você vai enxergar ele na lei, nos profetas, no Novo Testamento. Cristo, ele vai falar sobre esse dízimo, os apóstolos, os profetas. Então você vai ter que pegar todas essas pistas que Deus vai colocando, né? E vai juntar e somar ponto a ponto até você enxergar esse dízimo, mas profeticamente, ok? Então, agora a gente vai começar a analisar na lei esse dízimo, ok? Porque Deus, ele vai começar a apontar esse dízimo em alguns pontos da escritura. E aí você vai ter que somar, ok? Então, vamos olhar o dízimo que está em Deuteronômio 14, verso 22 até o verso 23, que é o dízimo que Deus está na lei. Lembrando que esse dízimo, ele fazia parte da primeira aliança, o dízimo que estava na lei. E a primeira aliança, ela é sombra da segunda aliança, que é a aliança eterna. Quando Deus instituiu a primeira aliança, ele começou a mostrar tudo que a segunda aliança seria em sombras. Por exemplo, na primeira aliança você tem um cordeiro morrendo, fazendo sacrifício, que representava Cristo morrendo, né? Você tinha o dia da expiação, que representava Cristo fazendo expiação pelo seu povo. Então, com o dízimo é a mesma coisa, porque aquela primeira aliança, ela reflete, ela é uma sombra da segunda. Então Deus, ele botou em figuras, né, a eternidade, só que ele colocou em figuras para que os homens pudessem entender a segunda aliança. Então você pode ver o vídeo que eu gravei aí sobre as duas alianças, que eu vou botar o link depois aí, ok? Então vamos ler sobre esse dízimo da primeira aliança, que vai apontar para o verdadeiro dízimo, né? Que vai falar aí sobre o arrebatamento e também vai falar sobre a ressurreição. E vai falar assim: certamente darás o dízimo. Jacó não disse que certamente daria o dízimo? Então está apontando para aquele contexto. Aqui você já tem um link, tanto na palavra dízimo quanto no resto do contexto que vai vir aqui. Darás o dízimo de todo o fruto da tua semente. Lembra-se que eu falei que o contexto passado do dízimo de Jacó apontava para a descendência, que ele daria o dízimo dessa descendência? Então lembra-se que eu marquei a palavra zerá? Então no hebraico a palavra zerá quer dizer tanto semente quanto descendência. E se você for analisar no hebraico, você vai ver que está escrito exatamente da mesma forma: zerá e zerá. Então Deus, ele está fazendo um link. Então é como se ele estivesse dizendo a Jacó: certamente tu dará o dízimo do fruto da tua descendência. E Deus está aqui fazendo um link para que a gente vá lá e medite que esse dízimo que está sendo apontado na lei, né, ele está querendo mostrar o dízimo de Jacó e como ele vai ser entregue. E depois ele vai falar que ano após ano se recolher do campo. Então o ano na lei, quando apontava nas festas, né, no dia da expiação, ele tem como profeticamente indicar a totalidade do tempo da humanidade. Então no livro de Hebreus você vê que ele aponta que quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, isso estava indicando que ele entraria uma vez por todas. Cristo entraria uma vez por todas no Santo dos Santos para fazer expiação pelo seu povo. Então o ano ele representa isso. Você vê na Páscoa o cordeiro morrendo, né, uma vez por todas. Então no dízimo é a mesma coisa. Você vê esse dízimo sendo entregue de uma vez por todas. Então esse é o conteúdo que está sendo passado aqui, né?
Então você tem que ver esse contexto aqui, ok? E vai falar. Aqui você vai ter que analisar para alguns pontinhos importantes. Vai falar assim: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo. Então algumas pessoas não notam, mas o dízimo, ele não podia ser entregue em qualquer lugar. Ele deveria ser levado até Jerusalém, como uma figura do milênio também. E lá em Jerusalém é que ele deveria ser comido, né, apontando para Canaã celestial. Então nós vamos pegar aqui, né, um pontinho em especial que é o trigo. Ele vai falar assim: comerás o dízimo do teu trigo, né? Marca aí trigo, ok? Memorize aí na sua cabeça. Do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus. Então você vê que o contexto está falando de comida, cereal. Então eu quero destacar aqui o termo trigo, ok? Só que eu vou fazer um porém aqui. Você vai ver que está falando de Cristo e do seu sacrifício. Por quê? Porque com o trigo você vai fazer o quê? A farinha. E com a farinha você faz o pão. O corpo de Cristo é o pão, não é? Depois você vai ter o vinho. E o vinho, ele é uma figura do sangue do Messias, no qual você é lavado do seu pecado. E o azeite representa, né, o Espírito Santo, no qual os profetas e os reis, né, eram ungidos. Então você vê isso aqui. E os sacerdotes também, né, o sumo sacerdote. Então tudo isso vai apontar para a salvação, porque esses elementos eles fazem parte da salvação. Por exemplo, agora você começa a ver profeticamente aqui também no dízimo o Messias sendo triturado, massacrado. Por quê? Eu não falei do pão para fazer a farinha? Então, para se fazer a farinha você precisa do trigo, e o trigo ele vai ser triturado até o ponto dele virar uma farinha. Então Cristo, né, ele foi triturado, como diz Isaías 53, apontando já para Cristo aqui. Depois o teu vinho, apontando para o sangue. Só que para a uva se tornar vinho, ela precisa ser esmagado, as pessoas vão pisar, né, nessa uva até que ela se torne sangue, ou seja, o sangue da uva que é o vinho. E depois o azeite também para virar azeite se precisa da azeitona. E essa azeitona vai ser esmagada e vai se tornar no óleo, que é o azeite, ok? Então você vê Cristo, apontando para Cristo aqui. Então o contexto está nos mostrando que uma vez por ano o fruto da semente deveria ser entregue ao Senhor, né? Ou então você pode dizer o fruto da descendência. E como a gente viu em Gênesis 28, Jacó estava dizendo que ia dar o dízimo dessa descendência, porque o contexto apontava para a descendência. E Deus, para confirmar esse contexto, essa interpretação, ele coloca o dízimo aqui, para que quem olhasse para o dízimo de Jacó e o dízimo da lei fizesse uma associação e entender que aquele dízimo está falando da descendência de Jacó. E aqui você vê que o povo de Israel deveria entregar o dízimo dessa semente, que também quer dizer descendência. Então você faz essa soma e você vai enxergar isso, ok? Então, eu pedi para a gente destacar o trigo, né? Então, vamos ver o que Jesus vai falar sobre o trigo? João 12, 23 e 24. Vai falar assim: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então Jesus ia morrer, estava falando da sua morte. E vai falar: em verdade vos digo, se o grão de trigo, então memoriza aí, grão de trigo, né? Estava apontado lá na lei esse grão que a gente viu no dízimo, caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Olha só a ligação que Deus está nos dando entre o dízimo de Jacó, o dízimo da lei e Cristo. Cristo, ele está associando a ele como o grão de trigo. E esse grão de trigo, por que ele está usando o grão de trigo aqui? Para você pesquisar na lei, e você vai achar ele aonde? No dízimo, que está na lei, Deuteronômio 14. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
Então ele está apontando que esse trigo deveria morrer, ou seja, que ele deveria morrer, ficando ele só, mas se morrer produz muito fruto. O que ele estava nos mostrando aqui? Que alegoricamente o trigo, quando ele cai na terra, ele vai ser enterrado, né? Ou seja, quando você planta o trigo, você tem que fazer um buraco e plantar ele na terra. E isso, né, é uma figura de uma sepultura, porque quando alguém morre, o que acontece? Cava-se uma cova no chão e enterra a pessoa. Da mesma forma, Cristo, ele está, né, dizendo que ele é o trigo que vai ser colocado na terra, porque vai ser cavada a terra simbolicamente e ele vai ser colocado como figura dele indo para a sepultura, né? Então aqui você vê Cristo sendo plantado e a igreja no seu corpo. Então simbolicamente Cristo é esse trigo que está sendo plantado, com a igreja no seu corpo, que a gente viu no vídeo passado, aconselho que você veja. A igreja está sendo plantada no corpo dele, né? E simbolicamente quando ele ressuscita, isso é um simbolismo da igreja brotando, né? E depois essa igreja vai dar fruto, muito fruto. Então a igreja está brotando, né, como uma plantação, sendo Cristo a semente que foi plantada, e Cristo está crescendo, está brotando com a igreja no seu corpo, né? Porque se simbolicamente ele foi plantado, simbolicamente ele está germinando e crescendo. Então esse morrer significa o quê? Simboliza o quê quando ele fala do trigo morrer? Significa, né, que o trigo está sendo plantado na terra como uma sepultura e agora está brotando. E com esse brotar, né, ele vai crescer e até que vai dar o fruto. E esse fruto é o trigo, no qual vai ser colhido. Então, quando você vê lá na lei, certamente dará, né, o fruto da tua semente, está falando do mesmo contexto. Porque quando Cristo fala em produzir fruto, esse fruto aqui vai ser o dízimo que está lá na lei. Então, aquela lei apontava para as coisas futuras. E é isso daqui, né? Cristo morrendo, brotando e dando fruto para que esse fruto seja colhido, ok? Então Cristo aqui é o trigo que estava apontado no dízimo. E Oséias vai nos falar disso, né? Por isso que você tem que olhar também os profetas para conseguir compreender o que está sendo dito aqui. Porque o que Cristo está falando aqui, ele está só confirmando a palavra dos profetas, a palavra da lei, né? E essa lei, ela testificava de Cristo, e Cristo sendo esse dízimo, né? E Cristo é a semente que é falado para Jacó, no qual Jacó vai entregar o dízimo, ok? Então vamos olhar para Oséias, que vai falar assim: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, né? Oséias 1:11. Então havia uma separação entre Judá e Israel, mas eles vão se congregar, ou seja, se unir, fazendo aí uma figura da igreja, porque igreja quer dizer congregação, é assembleia. Então tá vendo essa união entre os dois povos. Isso você vê em Efésios, e você vê que tinha inimizade entre os dois povos, e Cristo juntou os dois povos, né, tirando a inimizade e formando um novo homem, um novo corpo. E depois ele vai falar, né, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Se está falando de uma só cabeça, está falando de um só corpo, né? Então está falando da igreja e Cristo como cabeça. Então você pode ver no vídeo passado que eu explico isso aqui com mais detalhes. Então aqui é que está o ponto-chave. E brotarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Algumas traduções vai trazer aqui para nós esse brotarão como subirão da terra. Mas o contexto aqui está falando de plantação. Por quê? Porque Jezreel quer dizer Deus semeia. Então a palavra aqui no hebraico para subir, quando se trata de semeadura, ela tem o contexto de brotar. Então o mais correto aqui é brotarão da terra, porque grande será o dia que Deus semeia. Então você está vendo aqui Cristo constituindo uma só cabeça e um só corpo. E Deus está fazendo uma alusão, esse um só corpo, essa uma só cabeça, a brotar da terra, né? Porque Deus está semeando. E essa semeadura é Cristo sendo semeado. E depois que ele semeia, o povo está brotando. Então, quando Cristo fala, né, produz muito fruto,
e o trigo ser plantado, ele está tendo Oséias em mente para falar isso. Então ele está confirmando a palavra de Oséias aqui. Então a gente está vendo Cristo sendo plantado, né, constituindo um só corpo e uma só cabeça, né, e a igreja vai brotar com essa semente que é Cristo, né, a semente vai ser plantada e vai germinar e vai crescer. Cristo está crescendo com a igreja no seu corpo e vai brotar até o tempo da colheita. Então é isso aqui que Jesus tem em mente quando fala de trigo morrer, né, do grão de trigo produz muito fruto. Então analisa isso com calma e você vai enxergar isso aqui, meditando nos profetas, na lei. Então existe muito mais passagens que dá para se analisar para juntar isso, ok? E aqui você passa a ver a colheita agora, né? Vamos abrir Apocalipse 14, verso 16, do 14 ao 16, que você vai ver a colheita. E vai falar assim: olhei, eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E o outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então Cristo, em vários momentos, ele vai apontar a igreja como sendo o trigo, né, e os ímpios sendo o joio. Então ele vai recolher esse trigo ao celeiro de Deus e o joio ele vai queimar, falando dos ímpios. Então aqui a igreja ela já brotou, né? Cristo foi plantado, e quando Cristo é plantado, a igreja brota, e depois que a igreja brota, ela vai crescer, né, até o tempo da colheita. E aqui você já está vendo a colheita, né, que é quando Cristo ele vai passar a foice, né, porque aqui está dizendo um semelhante a filho do homem, apontando o Messias, né, e tendo na cabeça uma coroa de ouro, na mão uma foice afiada. E vai dizer assim: toma a tua foice e ceifa, ou seja, colhe os frutos, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então, seara é um campo onde se planta trigo. E esse trigo, né, na verdade planta-se cereal, mas em específico aqui a gente está vendo trigo. E esse trigo, né, da seara já cresceu, ou seja, ela foi plantada, amadureceu e cresceu. E agora está dando seus frutos. E esse fruto está brotando, no qual a igreja, que já amadureceu, né, já está no momento final. Então Cristo vem e corta isso, e tira o seu trigo. E aí você vê uma figura do arrebatamento. Então lá no dízimo da lei, quando era dito para os israelitas colher, você está vendo uma figura, né, dos anjos colhendo o dízimo da lei e levando até a casa de Deus. Então você vê isso na lei. E Cristo ele está confirmando, porque aquele era uma figura do arrebatamento, aquele dízimo sendo tirado da terra e levando até o celeiro de Deus, né? Então aqui você vê que o dízimo de Jacó ele é pago. É nesse momento que ele vai ser pago. Então Jacó, quando ele fala em dar o dízimo, ele está falando da descendência. E essa descendência ia ser plantada, né? E desse plantio ia crescer, ia dar o fruto. E esse fruto é a igreja que vai ser colhido. Então você vê como profeticamente Deus apontou tudo isso. E se você analisa os contextos, você consegue enxergar isso, né? Então profeticamente Jacó estava apontando esse dízimo. Então eu queria agradecer aos irmãos que conseguiram entender isso, e a todos os outros irmãos que perderam aí seu tempo comigo analisando esses vídeos. Queria agradecer de coração e pedir para que os irmãos meditem nesse contexto, e você vai enxergar Cristo aí sendo plantado, né? Então analisa os outros vídeos que estão aí antes para você poder somar todas essas coisas. Some os contextos, Oséias, Deuteronômio, tudo isso para enxergar, ok? Então que Deus abençoe a todos que escutaram, a todos que vão escutar. Ele possa dar esse entendimento que Deus está me dando luz aí, ok?
Então, em Cristo, eu agradeço a todos. Amém.